E aí, galera, beleza? Seja muito bem-vindo à Tritura Mecânica de Motos. Nosso vídeo de hoje é os principais passos para fazer um diagnóstico preciso na moto do cliente, beleza? Então, vamos lá. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. Go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Galera, vê só. Muitos mecânicos, ou o cara que está começando agora, não sabe fazer aquele diagnóstico preciso quando o cliente chega com a moto na oficina. Não sabe por onde começar. A moto chegou com um problema de injeção eletrônica, chegou cortando, a moto parou de funcionar, parou de pegar a moto, enfim, está falhando, está cortando. A galera às vezes não sabe por onde, principalmente, começar para fazer o diagnóstico. Eu vou estar passando umas dicas aqui para vocês, que está começando ou já trabalha na área, para economizar muito o seu tempo, não ficar mexendo em muita coisa e acabar perdendo tempo e sem resolver o problema. Se liga aí nessas dicas que eu vou passar para vocês. Então, comece a anotar. O cliente chegou com a moto na oficina, ou empurrando, ou funcionando, vamos supor que ele esteja com a moto cortando, certo? Com a moto falhando. Às vezes é bem simples o diagnóstico. Chegou com a moto falhando, não com a moto sem funcionar, falhando. Chegou na sua oficina e fala para vocês, a minha moto está falhando. Primeiro passo que você tem que se fazer é conversar com o cliente, conversar com eles assim, quando foi que começou a apresentar esse problema, se já faz tempo que você está andando com a moto assim, se foi hoje, entendeu? Tem que conversar com o cliente primeiro. Vamos lá, ele vai dizer, não, ela começou, já faz um bom tempo que ela está desse jeito e cada vez mais vem perdendo potência. A moto vem perdendo potência. Às vezes o cliente fala um pouco do defeito para você. Então vamos lá. Primeira coisa que o cliente chega com a moto desse padrão que eu estou falando para vocês, com a moto cortando, sem potência, ela dá aquelas cortadas, sem potência, o que você vai fazer? Primeiro passo, mandar o cliente deixar a moto, claro, e você vai olhar, medir pressão da bomba. Medir a pressão da bomba de combustível. Esse é o primeiro que você vai fazer. Certo? Esse é o primeiro passo que você vai fazer. A pressão da bomba de combustível. Esse é o primeiro que você vai fazer. Certo? Esse é o primeiro passo que vai se fazer. Professor, vou medir com o quê? Com um manômetro, certo? Você que é mecânico, o manômetro. Esse manômetro vende na internet, vende. Da MHX vende, um manômetro. E qual é a pressão da bomba ideal que tem que ser na moto? Certo? Primeiro passo, manômetro. Você vai ter que ter um manômetro para se fazer o diagnóstico, esse que eu estou lhe falando. Se você não tiver um manômetro, se você tiver o scanner, tem scanner aí que hoje ele já vem com um manômetro nele. Manômetro, medidor de compressão do motor, tal. Eu estou falando da moto falhando, a moto sem potência, certo? Não é falta de faísca, nivela, não. A gente está vendo o primeiro passo aqui, que é esse. Vamos lá. Medir a pressão da bomba de combustível, certo? Saindo da bomba de combustível para o bico, dependendo do modelo de moto, tem moto que sai mais de 4 bares de pressão a 5, só que passa pela válvula reguladora de pressão e retorna para o tanque e manda a quantidade exata para o bico. Então, tem que chegar 3,5 bar de pressão. Certo? Tem que chegar essa medida no bico injetor, no TBI ali. Eu medi ela e ela está saindo 1 bar e meio. Tem moto que funciona com 1 bar e meio de pressão, 2 bar. Enfim, ela funciona. Por exemplo, se ela não estiver saindo essa quantidade aqui que eu estou passando para vocês aqui, que é a tabela, é de 3 a 3,5, certo? Bar de pressão para o bico injetor. Tem motos que é flex, ela sai mais do que 3 bar, chega até a 5 bar de pressão saindo dentro do tanque, só que ela passa pela válvula reguladora de pressão e ela só vai mandar para o bico injetor a quantidade correta. Ela não vai mandar mais do que isso, não. Se por acaso ela mandar mais de 3 bar e meio para o bico,
você medindo, pode que a válvula reguladora de pressão vai estar com problema, ela vai estar travada, fechada. Se caso você medir saindo do tanque, e ela mandar 3 bar e meio, 4 bar saindo do tanque e passar pela válvula reguladora de pressão, e ela mandar retornar para o tanque e não mandar para o bico, estiver mandando só 1 bar e meio, por exemplo, do tanque ela está saindo a pressão normal, 3 bar e meio, 4 bar, depende do modelo de moto. Aí quando sai, passa pela válvula reguladora e depois ela tem que retornar para o tanque a quantidade exata. E ela não está mandando a quantidade exata para o bico, está retornando para o tanque. Está retornando para o tanque, não. Ela está retornando para o tanque a quantidade a mais do que deveria. Por exemplo, ela saiu 4 bar do tanque, chegou na válvula, mandou para o bico apenas 1 bar e meio. Aí tomar cuidado para você não trocar a bomba de combustível, que é o refil. Não é isso? Trocar o refil. Tem que olhar a válvula reguladora de pressão. Essa válvula é responsável por controlar o combustível na quantidade exata para o bico. Então, primeiro passo, chegou com a moto sem potência, tu vai medir a pressão da bomba. Medir aqui a pressão da bomba, certo? Na pressão da bomba de combustível. Se tiver dando 1 bar, já tem que ser substituído, certo? Beleza. O que é que eu vou fazer? Tu não vai trocar só o refil. Não vai trocar só o refil, que é o refil da bomba de combustível. O que é que tu vai fazer? Tu vai falar para o cliente, não vai fazer um diagnóstico completo. Já fiz o primeiro diagnóstico, verifiquei, medi a pressão com o manômetro, ela está dando 1 bar e meio, ou 1 bar, ou 2 bar, 2 bar e meio, ela já fica sem potência, entendeu? Aí o que é que tu vai fazer? Substituir o refil e em seguida tu vai fazer o reset do sistema do TPS, que aí vai mudar o mapa de combustível. O mapa está no 3, o 4 vai para o 1. Mas o que acontece? Fez o primeiro diagnóstico, que é a medir a pressão da bomba de combustível, tu vai fazer o próximo passo. Qual é? Fazer a limpeza. Vou apagar essa parte aqui. A limpeza do sistema, certo? Limpeza do TBI, certo? Que é o corpo de injeção. Não adianta tu querer trocar só a bomba de combustível, o refil da bomba de combustível, não fazer a limpeza do TBI, trocar filtro. E trocar o filtro, beleza? Limpeza do TBI, trocar o filtro. Quando eu faço a limpeza do TBI, é limpar o bico também, colocar o bico na máquina e fazer a limpeza dele aqui na máquina. Se não tiver a máquina para fazer a limpeza, tu pode limpar com um descarbonizante para tirar o máximo que você puder de sujeira dele. Claro que na máquina vai ser uma limpeza mais 100%, certo? Mas fazendo esse procedimento, medir pressão de bomba, fez a limpeza no TBI, trocar o filtro de combustível, o filtro que eu falo é o filtro de ar não, o filtro de combustível, certo? Aí, tu vai verificar o tucho. Beleza? Verificação do tucho. Vela. E filtro de ar. Esse é o procedimento que vai ser feito quando a moto chegar com ela cortando com perda de potência. Ok? Primeira coisa, medir a pressão da bomba. Se a bomba estiver ruim, troca o refil. Vai fazer a limpeza do TBI, trocar filtro de combustível, verificar o tucho, se tem tucho preso, certo? Substituição da vela e filtro de combustível. É na hora que chega para fazer o diagnóstico, a gente já faz isso. Troca vela e filtro de combustível. E olha, verificar o filtro de ar. Ok. A moto está sem potência, ela mudou aqui o cortado dela. 90% vai ser apenas esse diagnóstico aqui. Certo? Que é moto cortando ou sem potência. O ganhado mesmo, cortando sem potência. Quando liga a moto, ela não fica aquela moto grossa, sem potência. Aí, beleza. Medir pressão de bomba. Ou trocar se estiver ruim, quando medir a pressão. Limpeza no TBI, no bico. Trocar filtro de combustível. Verificar o tucho, se não tem válvula presa ou folgada. Vela e filtro de ar.
Tá certo, professor. Só que a moto não está cortando. Medir a pressão da bomba. Deixa eu tirar aqui, ó. Medir a pressão da bomba. A bomba está tudo ok. Não está ruim a pressão da bomba. E ela continua cortando. Medir a pressão da bomba e a moto continua cortando. Não é a bomba. Descarta aqui. Vamos lá. Tu fez aqui. Vamos descartar aqui, ó. Tu já fez e a bomba de combustível está boa. Certo? Vai colocar o bico na máquina. Bico injetor. O bico injetor não é. Peguei e coloquei um. Eu tinha um aqui, coloquei. Não é. Aí começa a complicar, né? Coloquei o bico injetor, não é. Então eu vou descartar o que aqui? Bico injetor. Não é bomba de combustível e nem é bico injetor. É a moto cortando. Não estou falando de centelha, não. A moto cortando. Aí, mas a moto está cortando quando você acelera um pouquinho, ela dá aquela cortada e depois limpa. Por isso que é bom conversar com o cliente. Ela não corta embaixo, só corta média alta. Entendeu? Ou ela está cortando o tempo todo. Tu vai ter que olhar o sensor. TPS. Vai ter que medir os valores do sensor de TPS, se ele está passando a alimentação correta para o módulo, certo? Aí aqui, ó, tu já vem para o sensor TPS. Fio verde com amarelo, com multímetro. Fio verde com amarelo, com multímetro na escala de voltagem, certo? Ó, o que é que tu vai fazer? Fio verde com amarelo, tu coloca 2 alfinetes nele lá, ele vai ter que dar TPS fechado. Errei aqui. TPS fechado. TPS aberto. Certo? TPS fechado e TPS aberto. O que acontece? Ele fechado, ele vai dar 0,45. Ele aberto, 4,70. Como seria? Vai colocar o fio amarelo e o fio verde com o multímetro. Lá no fio lá, verde com amarelo. Certo? E tu vai acelerando. Esse valor, ele vai subindo. De 0. Vamos estar 1 volt, ele vai assim, ó. Por exemplo, 1 volt. Aí, 1,5, 2,0, 2,5. Ele vai aumentando os valores até quando você topar o punho em TPS 100%, ele vai dar esse valor aqui, 4,7. Se no meio do acelerador ele tiver aqui, ó, 1,0, aí em vez de ir para 1,5, ele pulava para 2, então no meio aí do TPS, ele está dando uma falha. Aí vai ser o sensor TPS, que vai estar com problema, certo? Você vai medir os valores, essa tabelinha tem na internet. Então, já descobriu o problema, entendeu? Já descobriu aí o problema. Não é pressão da bomba, não é bico injetor, mas quando vai acelerar ela fica falhando. TPS. Esse aqui. Próximo passo agora. A moto, eu estou falando a moto, bico injetor, bomba de combustível, já olhou e tal. A moto, ela está cortando centelha, certo? Bobina, pulsadora. Na escala de Ohms, que é a escala de continuidade, que diga na escala de continuidade, ela tem que dar entre 180, não, 200 ela tem que dar entre 220 a 290 na escalazinha aqui de continuidade. Moto de injeção dá muito esse problema aqui, ó. Nessa escala. Certo? Aí o que acontece? A moto esquenta, corta a centelha. Então, quando ela estiver quente, tu vai medir essa bobina. Tem que ter esse valor aqui, ó, bobina pulsadora, que é a bobina pulsadora que manda o sinal para o módulo. Então, galera, essas foram algumas dicas que eu passei para vocês. O primeiro passo tem que ser feito quando a moto chegar, medir pressão da bomba, certo?
Claro, a primeira coisa que tem que ser feito é botar um filtro de combustível e uma vela. Aí tu vai fazer, medir pressão de bomba, tu vai olhar o TPS dela também, fazer a medida do TPS, certo? Olhar a válvula reguladora de pressão de combustível, que eu falei lá no começo do vídeo. Aí assim tu vai fazendo um diagnóstico preciso. Algumas dicas que eu estou passando para vocês, para quando a moto não chegar, eita, a moto está cortando, tem muito mecânico que faz isso, a moto está cortando, bota logo o bico na máquina, tira o bico, faz a limpeza no bico. Não. Primeira coisa, tu vai medir a pressão da bomba. Se a pressão da bomba estiver boa, tu vai fazer a limpeza no sistema do bico injetor, certo? Olha a vela, olha o filtro de combustível, olha a válvula reguladora de pressão. Depois, fizer todo esse procedimento, a moto vai ficar boa. Se caso for outro procedimento que seja acelerando e ela corte e limpe, tu vai olhar o TPS, que é aquele valor que eu te passei com a escala de voltagem, beleza? Se for centilha, tu vai olhar a bobina pulsadora, claro que pode ser outros componentes também, como um módulo, bobina de ignição, mas esse é o principal. A moto esquentou, faltou centilha, injeção eletrônica, pulsadora, beleza? Tá aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, certo? Ativa as notificações, né, o sininho, compartilha, comenta e segue a gente também lá no Instagram, que eu estou sempre postando conteúdo aqui para vocês. Valeu?